Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você já pensou numa mulher que foi ensacada? Ela foi colocada dentro de um saco para casar. Você já pensou nisso? O problema é como pode? Como é que pode uma mulher ser colocada dentro de um saco de estopa para casar? Ensacada. Você vai tomar conhecimento dessa história fantástica e incrível que eu vou contar para você a partir de agora. Mas quero lembrar a pessoa que Deus fez você perfeita. Você é linda, saudável, inteligente. Deus te dotou com simpatia, com alegria de viver. Olha, Deus te avisa, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Então, seja gentil. Porque gentileza gera gentileza. E se sobrou gentileza aí, manda um valeu aqui pro canal. O ícone criado pelo YouTube é um coração e dentro dele um cifrão. Manda quanto você puder e o canal agradece imensamente. Vamos à história? A mulher que foi ensacada para casar? Começou. Olha, naquele dia a minha mãe acreditava que era o fim, que ela fosse morrer. O susto que ela levou quase fez a minha mãe desmaiar e, sem entender nada, a minha mãe estava sendo ensacada. Ensacada. E a ação foi tão rápida que nem mesmo a mamãe teve tempo de ver quem é que estava fazendo aquilo. Dentro de um saco de estopa, ela foi carregada nas costas de um homem. Ela não conseguia gritar. Seus nervos faziam com que todo o seu corpo tremesse, a sua língua estava tão pesada que ela nada conseguia fazer, nenhum tipo de som, não conseguia emitir nenhum tipo de som. Andou? Não, ela não andava por ela, mas ela foi de cabeça para baixo, dentro de um saco de estopa nas costas de um homem que ela não sabia quem era. Um homem forte, porque a carregava com facilidade e em alguns momentos chegava até a correr. Ela foi carregada durante a caminhada do homem que durou mais de 15 minutos. E ela sabia que ela estava passando por algum mato, porque ela sentia as folhas do mato que batiam num saco de estopa. Depois ela escutou o barulho da água do rio. Ela foi colocada no porão de uma barcaça, de uma barca. E foi assim que, com a barcaça, ela e aquele homem desapareceram rio adentro. Mas tudo isso, mamãe ainda dentro do saco. Inclusive agora o saco teve a sua boca amarrada por uma corda. A única comunicação que o homem fazia com a minha mãe era psiu, psiu, silêncio, silêncio, psiu, psiu, silêncio, psiu, silêncio. Na verdade, ela não se manifestava porque estava muda. As palavras tinham sumido para a mamãe. Mais alguns minutos e ela fora retirada do porão da barca e foi colocada depois numa embarcação menor. Até que então, sem ouvir, ela não tinha ouvido ainda palavras do seu raptor, a não ser que o raptor dizia para ela: psiu, psiu.
silêncio. Silêncio. Depois de algum tempo, a pequena embarcação ancorou num lugar e mamãe foi finalmente tirada de dentro daquele saco. E ela se preparou então para morrer, porque ela falou: bom, agora é meu fim. O raptor tirou a mamãe do saco e ela se preparou para morrer. Mas aí veio uma grande surpresa para a mamãe. Era ele, o José. Era o José. Ele olhou para ela meio que sorrindo. Pegou uma caneca com água fresca e deu a ela dizendo: beba, Rosinha, beba para se acalmar. Eu sei que você levou um grande susto. Me perdoa, Rosinha, mas tinha que ser assim. Não tinha outro jeito. O amor no meu coração era grande demais, que eu tive que tomar essa decisão, Rosinha. Eu tive que tomar uma atitude. Beba água, Rosinha, beba. Mamãe, de tão assustada, ainda não conseguia dizer palavras, mas de certa forma estava aliviada. Era o José. Era ele. Não era nenhum malfeitor, não era nenhum bandido, conforme pensara. José, quando a viu mais tranquila, falou: Rosinha, seja bem-vinda na minha vida. Eu fui te buscar para ser minha mulher. Eu fui te buscar para ser minha esposa. Você aceita se casar comigo, Rosinha? Antes da resposta da mamãe, aqui eu vou fazer uma pausa para que a minha própria mãe fale o que ela sentiu naquele momento, o que ela sentiu. Tudo o que a mamãe sentiu naquele momento, a partir de agora é ela falando. Ah, minha filha, eu quase morri. Eu pensei que estivesse na mão de um foragido de algum hospício, mas aquele homem eu já conhecia, mas eu só não entendia ainda o que estava acontecendo. Cheguei a sentir raiva dele, misturada com um pouco de ódio, sei lá, e de principalmente medo, e eu permanecia calada. A minha primeira reação foi apenas chorar baixinho. O José, ele queria me acalmar. Ele afagava meus cabelos, ele fazia carinho no meu rosto e tentava e afastava minhas lágrimas. Ele não queria que eu sofresse, mas o meu susto tinha sido muito grande, você imagina, minha filha. Fui raptada dentro de um saco de estopa. Mas José eu conhecia, e eu conhecia muito bem o José, porque eu e ele, nós crescemos juntos em sítios vizinhos. Porém, as nossas famílias estavam sempre em conflitos. Algumas pessoas diziam que o motivo do conflito era o racismo, porque o Zé era negro. Ele era um homem negro, da família negra. Eu não sabia se era o único motivo o racismo, mas com certeza o racismo estava no meio. Eu nunca soube a verdadeira razão daquele conflito entre as famílias. Mas eu me lembro do meu pai dizendo para todos nós: não quero contato com o negro da canela fina, porque foi tudo cativo. Foi tudo cativo. Meu pai queria dizer que foram todos escravos. Negro da canela fina, tudo cativo, não quero contato. Era preconceito dos pesados do papai, mas com certeza não era só isso. Por isso, pela vontade das nossas famílias, deveríamos viver afastados um do outro. Mas por ironia do destino, eu e o José, nós nos gostávamos e a gente sempre dava um jeito de se aproximar. Mas isso era escondido. Ainda bem que mato e roça não faltavam para nos esconder dos outros. Nas vezes que nós nos aproximamos,
tínhamos um bom atendimento e o José sempre me dava um presente, daqueles presentes da roça, um peixe bom que ele pescava, ovos de galinha, algum passarinho bonito, colorido. Uma vez ele me deu um pássaro preto que ele tinha criado de filhote e era de gaiola. Falei, ele é mansinho, leva para você, Rosinha, é seu o pássaro preto. Ele falou, esse aqui vai me representar. Ele queria sempre me agradar. Às vezes me levava frutas. De vez em quando era comum me levava uma moranga, aquela moranga tipo abóbora. Eu também me preocupava com ele. Eu levava uma flor colhida no campo, daquelas mais perfumadas, e entregava para ele, tentando uma convivência amigável com ele. Mas tudo escondido, sabe? Porque, se meu pai sonhasse, se a minha mãe sonhasse, tudo tinha que ser escondido, porque os nossos pais se odiavam e nos proibiam de qualquer conversa. Um dia, o José, por ser um pouco mais velho que eu, descobriu que aquele me agradar, que aquele me querer bem, porque que ele queria sempre ficar perto de mim, sempre pertinho de mim, que aquilo na verdade tinha um outro nome, era amor, era paixão. E um dia atrás dos eucaliptos, o Zé, ele me deu um beijo. Do meu jeito, não sei não, eu acho até que eu correspondi. Mas falei para ele que era melhor a gente se afastar, porque eu gostava dele, e se meu pai visse uma cena daquela, seria capaz de matá-lo a machadada, porque o papai era tão violento que ele dizia, mata a machadada se eu pegar. Era talvez força de expressão, mas ele dizia, e a gente ficava assustado, eu mato a machadada se eu pegar. E eu não queria nunca que isso ocorresse e acontecesse. José sabia que eu não tinha falado besteira, e eu tinha, infelizmente, falado sério. E ele me escutou. E foi por isso que durante muito tempo ele guardou o seu amor só com ele. Foi quando eu fiz 17 anos. E meu pai, então, quando eu tinha 17 anos, ele me prometeu em casamento para o filho de um fazendeiro da Redondeza. Não, eu não fiquei feliz, eu não gostava do rapaz Venâncio. Eu só escutava falar o nome Venâncio, eu mal conhecia. Mas naquele tempo não tinha esse negócio de gostar, de não gostar. A gente simplesmente tinha que obedecer o que determinava o pai. Ele combinou, estava combinado. Ele tinha prometido e estava prometido. Meu pai e a minha mãe compraram todo o meu enxoval nas mãos do seu Vicente, um mascate português que passava por aquelas bandas. E o casamento foi sendo preparado. Mas de outro lado, o José, quando ele soube que eu ia casar, ele ficou desesperado. Quando ele soube que eu ia me casar, que eu estava prometido em casamento para o Venâncio, que ele também conhecia do outro sítio, ele ficou desesperado e contou para os pais deles, irmãos dele. E aí ele teve que confessar o amor que ele sentia por mim, e ele tentou convencê-los a autorizar a sua aproximação com a minha família. Ele tentou convencer a família dele, mas em vão. Seus pais ficaram furiosos e mandaram-lhe para a casa de uma tia, numa fazenda localizada em outro município, retirado, mas longe, retirado muitas léguas, muitas horas dali. A data do meu casamento com Venâncio chegou, e o combinado tinha que ser cumprido à risca. E eu tive que me casar com Venâncio, acatando as ordens do meu pai. O casamento era aquilo. Não passou de uma vida dois sem emoção. Apenas se cumpria a obrigação. Eu de esposa e ele de marido.
Eu não gostava dele, nem ele de mim. Venâncio era filho de fazendeiro, não era homem de grande lida. Ele gostava mais de mandar do que de trabalhar. Não me dava motivo nenhum para admirá-lo. Sem contar que na fazenda de seu pai tinha um engenho, e ele passava a maior parte dos seus dias tomando cachaça, ou deitado numa rede que ficava eternamente armada debaixo de uma jaqueira. Com chuva e sol, sol e chuva, a rede estava lá, armada, esperando o Venâncio. Eu não me importava. Para mim, era até melhor assim, sabe? Porque eu cuidava da casa, de alguns serviços da lavoura, mas da horta, é verdade que eu amava. Ali na horta eu plantava alguns legumes, verduras, eu pescava no rio abaixo, acendia o fogo do fogão a lenha, fazia minha comida, a nossa comida. Mas eu e Venâncio quase nós não falávamos um com o outro. E a minha vida seria para sempre assim. Passaram-se 2 anos da vida de casado. Você sabe que eu não peguei barriga, eu não tive filho nesses 2 anos, porque até nisso o Venâncio era meio fraco. Eu achava que a bebida acabava com ele. Quase nós não nos tocávamos, exceto algumas vezes só para cumprir mesmo aquela obrigação sexual de marido e mulher. Mas para mim, aquilo tudo era tão sem graça quando acontecia, que ao invés de prazer, eu achava aquilo enfadonho e não via a hora de acabar. Que vida sem alegria e que vida sem emoção era minha. E o José? Já o José, por sua vez, não se casou. Ele morava com essa tia, uma simpática solteirona, numa fazenda no interior de Rondônia, longe dali, num distrito de Porto Velho. Lá, ele ajudava sua tia, de nome Ana, tia Ana. Ele ajudava a tia Ana a cuidar da terra e da plantação. Eles cultivavam cana, batata doce, macaxeira e mandioca para a fabricação da farinha d'água, a qual era vendida nas feiras de Porto Velho. O José cuidava também de algumas cabeças de gados que sua tia Ana tinha comprado. 2 anos do meu casamento. E o José não me esquecia, mesmo morando lá em Rondônia, na companhia da tia Ana. Estava distante, mas o coração dele estava tão presente ainda. Eu também, quando eu andava por aqueles carreadores no meio do cafezal, do milharal, ou então entre os eucaliptos, eu lembrava dele. Eu não esquecia do único beijo que ele me deu, que foi lá no meio dos eucaliptos, com cheiro de eucalipto. Que beijo! Eu jamais tinha sido beijada assim. O meu marido não me beijava. Quando aquele casal de pássaro preto vinha cantar perto do ninho, as lembranças ficavam mais vivas. Ele havia me dado um daqueles que cantava bonito. Eu até aprendi o canto do pássaro preto. E ele cantava bonito, mas era tão manso que eu abria a porta da gaiola e ele voava, ia até a jabuticabeira no quintal e depois voltava. E às vezes na gaiola ele oferecia a cabecinha para a gente coçar piolho. Para mim, aquele pássaro preto representava o José, que não queria se afastar de mim, nem se fosse para ficar preso. Nem se fosse para ficar preso, mas ele não queria se afastar de mim. Nessas horas, eu até chorava. Casei, mas a gaiola com o pássaro preto eu levei comigo. E 2 anos tinham se passado do meu casamento. E o Zé
não conseguia me esquecer e chegava a chorar pensando em mim. Ele disse um certo dia à sua tia Ana: tia, eu vou buscar minha mulher, tia. Eu vou sair e vou buscar minha mulher agora, tia. Dona Ana ficou assustada. José teria conhecido alguma moça na cidade de Porto Velho na feira, quando levava produtos para serem vendidos lá? Dona Ana ficou calada, assustada, enquanto José repetia: vou buscar minha mulher. Estou brincando não, tia. Eu quero que a senhora aceite ela conosco. Não acreditando até que fosse verdade, Dona Ana tia concordou com José, dizendo que a aceitava em sua casa, aceitaria a mulher que ele escolhesse para sua esposa. Ele era por ela um sobrinho muito amado, José, pela tia Ana. Depois de alguns dias, José partiu em direção à localidade onde acreditava que eu ainda morasse. Não tinha ideia de como ele faria para me convencer a fugir com ele. Ou como ele dizia, e a gente falava também, a fugir mais ele. Era mais ou menos o que? Umas 11 para meio-dia, por aí. Quando José chegou na casa de Venâncio, meu marido, levando com ele um saco de estopa numa das mãos. Colocou um chapéu atolado na cabeça para disfarçar o máximo que podia, e ele fingia pegar alguns cocos que tinham caído no chão e colocar dentro do saco. E assim ele foi sorrateiramente se aproximando da casa. Venâncio, o meu marido, para ajudar naquele dia, tinha tomado mais cachaça ainda do que de costume. Mas, como sempre, meio que pisando em falso, pisando no ar. Porque a pessoa, quando está embriagada, ela parece que pisa com cuidado o chão. O Venâncio, meu marido, se encaminhava para a rede, armado debaixo da jaqueira. Apesar disso tudo, ele conseguiu ver o Zé. Ele coçou os olhos. Zé! Ô rapaz, é você? Nunca mais te vi, Zé. Há quanto tempo? O que você faz por aqui, ó? Pelo modo que falou, o José notou que ele estava bem embriagado. Faz tempo, hein, Zé? Você faz por aqui, ó? E o Zé respondeu: ô Venâncio, eu estou bem. Eu estou catando uns cocos aqui. Algum problema? Ah, problema nenhum. Problema nenhum, Zé. Coco aqui está perdendo. Pode catar aí quanto você quiser. Pode encher o saco. Pode encher o saco. Obrigado, Venâncio. Cata os cocos que eu vou catar uma paia. Catar uma paia, para quem não sabe, é dormir. Pode dormir, homem, respondeu o Zé. Quando José viu que Venâncio garrou no sono e até roncava, ele jogou os cocos que ele tinha colocado dentro do saco de estopa e ele correu ligeiro até em casa. Eu estava distraída, agachada, catando lenha para colocar no fogão a lenha. O fogo já estava aceso, mas eu precisava alimentar o fogo. E ele pensou: se eu conversar com a Rosinha, se eu falar com ela, ela nunca que vai aceitar. Se a gente falar muito, corre o risco do marido dela acordar. Então o plano é esse. Ela é magrinha, eu vou jogar o saco em cima dela e arrasto. Ele era um negro esguio, forte, jovem, e sem falar palavras, em silêncio, o José colocou o plano dele em prática. O coração dele disparou. Tendo certeza de que eu jamais concordaria em ir com ele, ele correu e enfiou de uma vez um saco de estopa na minha cabeça e rodou e colocou no sentido e rumou no sentido do terreiro, descendo em direção ao rio. Tudo deu certo. A barca
a canoa, estava tudo preparado para a fuga. E o resto vocês já conhecem. Mas agora, ele estava ali, com a mulher da sua vida, esperando o seu sim quase impossível. Já estávamos no Porto Grande, e agora embarcaríamos num barco pago. E eu chorei durante toda a viagem. Não falei nada, não sabia o que pensar. Rezava até para estar dormindo e vivendo um terrível pesadelo. Mas logo eu acordava e tudo estaria normal na minha monótona vida. Era assim que eu esperava. Que nada. Depois de umas 5 horas de viagem, o barco parou no porto de um vilarejo. José pegou nas minhas mãos trêmulas e disse: "Oh, Rosinha, não tenhas medo, meu amor. Você é o amor da minha vida. Eu não vou te fazer maldade, eu não vou te fazer mal nenhum, Rosinha. Porém, mesmo contra a sua vontade, a partir de hoje, você vai morar mais eu. Você vai ser minha e eu serei seu, Rosinha. Mas nunca que eu posso lhe deixar voltar, senão aquele miserável te mata. Eu não posso permitir que você volte, Rosinha, senão ele te mata." Eu estava fraca, não havia comido nada durante as últimas 6 horas. Sem saber o que fazer, pensei: ele tem razão. Se eu voltar, nunca que meu marido vai acreditar na verdadeira história. Vai achar que eu quis fugir com ele e me arrependi depois. Não, voltar não posso mesmo. Ou posso? Ou posso? Foi quando resolvi apenas seguir com José. Apenas disse: "Eu não sei por que você fez isso, José. Eu sou uma mulher casada, eu não posso ficar com você. Eu preciso voltar para minha casa." José fingiu não escutar e, puxando-me com carinho, entrou comigo num carro que já aguardava a sua chegada. Ele deixou o carro devidamente estacionado ali. Nesse carro viajamos mais 4 horas. Eita, Brasil grande! Mais 4 horas. Ao chegarmos na fazenda de tia Ana, já era bem tarde da noite, comecinho da madrugada. José me falou: "Rosinha, é aqui que nós vamos morar. Tenho certeza que você vai gostar do nosso cantinho." Dona Ana, a tia Ana, a dona Ana, ao ver o sobrinho chegando, veio ao encontro dele, foi quando ele me apresentou: "Tia, essa é a Rosinha, minha mulher." Mas a tia Ana já me conhecia. E ao me ver, quase que ela desmaiou, e então perguntou: "Você não está casada, menina?" "Não está mais, tia", respondeu Zé. "Ela agora é minha mulher, tia." Dona Ana, eu não consigo entender o que está acontecendo. Essa menina é casada? E aí eu entrei: "Ô, dona Ana, eu também não consigo entender nada. Seu sobrinho tá louco, ele tá sem juízo normal. Dona Ana, me ajuda, dona Ana, a voltar para minha casa. Eu não posso ficar aqui. A senhora tem razão. Eu tô casada. Me ajuda a voltar para minha casa, dona Ana." Dona Ana chamou o Zé num canto e procurou saber o que realmente ele tinha feito, mas ele não explicou. Pediu apenas que ela deixasse ele resolver aquela situação. Então, a dona Ana, vendo que não resolvia conversar com o sobrinho, ela me falou: "Se preocupa não, Rosinha. Ele não vai te fazer mal nenhum. Venha comigo. Você vai dormir mais eu no meu quarto, enquanto se arranja um jeito de você voltar para sua casa. Ele não vai tocar em você. Fica sossegada." E assim aconteceu. Eu fiquei morando com a tia Ana e dormindo com ela no quarto dela. Durante uma semana eu chorava sem parar. José me tratava carinhosamente.
Dona Ana tentou em vão a minha volta para casa, mas o José fazia questão de não dar certo, desarranjava tudo. Mais uma semana eu me acalmei um pouco mais. Dona Ana sempre dizendo para que eu não me preocupasse, que ela estava providenciando a minha volta para casa, que eu ficasse sossegada. Mas acontece que eu era tão bem tratada lá, eu era tão bem tratada e amada lá, que aos poucos, sabe, eu fui me acostumando naquela casa. Eu fui cada vez menos cobrando uma atitude da tia Ana. E de repente, eu até já me pegava rindo, brincando, me distraindo com alguma coisa e fui ficando. Agora, já conversava até com o José, não muita coisa. Procurava saber o motivo daquela loucura. Mas que coisa, eu já conseguia rir quando ele me contava os detalhes de como fez. De como meu marido conversou com ele e de como ele desmaiou depois deitando na rede debaixo da jaqueira. Ao final, o José, ele só dizia que me amava, me amava, me amava e não podia viver sem a Rosinha. Não podia viver sem mim, filha. Era o que ele falava. Eu não posso viver sem tu, Rosinha. Depois de quase 6 meses de convivência com Dona Ana e o Zé, os quais me tratavam como uma rainha, eu comecei a sentir de verdade que eu não tinha mais vontade de voltar para aquela vida monótona que eu vivia com o Venâncio. Meus pais não eram mais vivos. O que eu iria fazer naquele lugar? O que eu ia fazer naquele lugar? Enquanto que estava morando com pessoas tão boas comigo e maravilhosas. Daquele momento em diante, eu comecei a tratar o José melhor. E o José, notando a diferença, se empenhava cada vez mais em me agradar. Saíamos para pescar os 3. Dona Ana sempre evitava deixar nós 2 sozinhos. Conversávamos assuntos variados e até ríamos juntos. Eu falava com saudade de meus pais, os quais tinham falecido logo depois que eu me casei. Eu me casei e em questão de 1 ano eu tinha perdido os 2. Assim como eu reclamava do meu casamento arranjado, que não me ofereceu nenhum tipo de felicidade. Daí para frente, eu deixei que eles percebessem que eu estava feliz com eles. O José falava da sua paixão por mim desde menino. E falava do desentendimento brutal que havia entre nossas famílias. O real motivo mesmo, ele também não sabia explicar. Ficava por conta do racismo. Só. Eu também não sabia explicar o motivo que fazia a família Souza não gostar da família dos Oliveira e vice-versa. Um certo dia, enquanto eu fazia o almoço, uma panela de água quente caiu em meus pés, causando-me queimadura. A água estava bem quente e me causou queimadura, infeccionou e começou a me dar febre, sabe? O José, preocupado comigo, pediu a tia Ana para ir com ele e eu. Foram me levar num posto de saúde de Porto Velho. Fomos, os 3. Fui medicada, mas devido aos meus pés estarem inchados e inflamados, o médico recomendou muletas para eu não forçar muito, não podia pisar no chão, me disse o médico. Não havendo muletas, o José me carregava no colo. E ele fazia isso com tanto carinho. Para onde eu fosse, ele me pegava em seu colo e me levava. Ficamos tão próximos
tão próximo que essa coisa pega no colo e leva para lá, pega no colo e leva para aqui, pega no colo e põe na cama, e pega no colo e leva para a mesa do almoço, e pega no colo e leva para a sala, e pega no colo e leva para a cama, que o José resolveu fazer um novo pedido de casamento. Ô Rosinha, eu acho que já deu para passar a sua raiva, e deu para você ver o carinho que eu lhe trato, o amor que eu tenho por você. Larga de ser durona e aceita, mulher. Você quer casar? Quer casar comigo? Quer casar mais eu? Você aceita? Aceita? Aceito, né? Fazer o quê? Aceito. E foi aí que e foi aí que nós nos casamos na igreja, porque no civil não podíamos. Eu já era casado. Era assim, filho, foi assim. A história de sua mãe com seu pai. Por isso que você é chamada de mulata. Porque misturou a minha brancura com a negritude de teu pai. E você é essa mulata tão bonita. Oh, mãe, sua história é impressionante. Sua história, mãe, é diferente de todas as histórias do mundo. Eu vou ter que contar a tua história. Eu nunca escutei falar que uma mulher fosse ensacada para casar, mãe. A senhora foi ensacada, mãe, para casar. Ah, mãe, a senhora contou tão bem contado, mas faltou falar que a senhora foi de cabeça para baixo, né? Teu pai, quando me jogou nas costas para me carregar, eu fiquei ao contrário, eu fiquei de cabeça para baixo. Porque ele jogou o saco em cima da minha cabeça, eu fiquei com a cabeça no fundo do saco. E aí ele segurou na boca do saco, era nas pernas. E eu fui com a cabeça para baixo. E aquilo dificultava até de eu respirar direito. Quer dirá dizer palavra. Eu não consegui dizer nada, fiquei paralisado. Cabeça para baixo. Mãe, a senhora foi ensacada e de cabeça para baixo. Ah, mãe, eu não casaria não, mãe, com esse cara, com esse sujeito. Mas ele era o seu pai, filho. Ele era o seu pai. Ele era o José. O homem que durante 43 anos que durou o nosso casamento, 43 anos, nunca me deixou faltar um nada. Tivemos 5 filhos e o C, essa mulata tão linda. Seus irmãos todos são bonitos. Foi tão triste agora, filho, perder o homem da minha vida, filho. Foi tão triste para mim agora perder o homem da minha vida. Ô mãe, não fica assim. A senhora deu tanto amor para ele também nesses 43 anos. O papai vivia a elogiar a senhora. Rosinha, a mulher da minha vida. Era a frase predileta dele. Rosinha, a mulher da minha vida. É verdade, filho. É verdade. Foram 43 anos de história.
Foi tão difícil perder ele agora. Mas o nosso amor valeu. O homem que me ensacou para casar comigo. Ô filha, fala, mãe, você sabe que eu perdoei teu pai de tudo, porque é verdade, filha. Se ele não tivesse me ensacado, eu nunca que eu teria ido embora da minha casa. Eu nunca que eu teria deixado o Venâncio para trás. Porque naquele tempo o casamento era um só, sabe? Eu nunca que eu aceitaria ter fugido. Foi por isso, mãe. Foi por isso que o pai te ensacou. E carregou a senhora de cabeça para baixo. E depois fugiu na barcaça. E da barcaça para a canoa. E depois no Porto Grande. A ida de 5 horas num barco. Foi por isso, mãe, que depois a viagem de carro e depois tudo que vocês passaram. Foi porque o pai, ele tinha certeza absoluta do amor dele pela senhora, e o amor que ele sentia era correspondido também pela senhora com relação a ele. Essa certeza do amor fez o pai fazer essa loucura. E se não houvesse essa loucura, não existiriam os 43 anos de histórias, os 5 filhos, os netos todos, que já estão pensando até nos bisnetinhos para a senhora. A nossa conversa terminou assim. Mas meses depois dela, a minha mãe ficou tão inconsolável. Para ser mais precisa e direta, 4 meses depois, ela adquiriu uma pneumonia tão forte que nada resolveu, nem o mais poderoso antibiótico. Mas no fundo, eu acho que ela queria morrer para poder se encontrar com o Zé. Tanto é verdade que no último dia de vida da minha mãe, eu estava com ela no quarto. E ela, já não falando coisa com coisa, porque nos últimos momentos ela não estava mais falando coisa com coisa, mas ela foi clara quando ela falou para mim: Fia. Oi, mãe. O Zé chegou. Tá com o saco de estopa na mão. Eu acho que eu vou ser ensacada de novo, fia. O Zé chegou. E eu vou ser ensacada de novo, filha. Eu acalmei a minha mãe. E quando ela se acalmou, eu fui chorar lá fora. E foi naquele dia que o Zé veio buscá-la por uma viagem eterna. Uma viagem para sempre. A história da minha mãe termina assim, com meu pai José termina assim. Mas cabe aqui nesse final uma pergunta: qual outra mulher nesse mundo que para se casar teve que ser ensacada? Ah, não tem. Eu duvido. E olha que o teu canal é ouvido por tanta gente, mundo afora, Brasil inteiro e mundo afora. Mas eu pergunto, quem? Tirando a Rosinha e o José, quem é que para casar foi ensacada, raptada
Quem? Comenta. Eu quero o teu comentário a partir de agora. Eu quero que você envie o seu comentário aqui para esse canal, que eu curto tanto. E curta a história colocando teu joinha. E se puder, mande um valeu pro Paulinho Boa Pessoa.